Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos assistem. Vamos dar continuidade, devagar e sempre, à, à nossa introdução ao marxismo, certo? Onde a gente pretende colocar vários elementos e tópicos, né, de maneira sintética, certo? Então, hoje o tema é sobre as origens econômicas da desigualdade social, né? É algo evidente aos nossos olhos a desigualdade social. Mas aí vem a pergunta: qual a origem? Né? Qual a origem histórica, social, econômica da desigualdade social? Né? Então, vamos começar com o primeiro tema, né, que é a da comunidade primitiva, certo? É óbvio que, pelos conhecimentos que nós temos hoje da história, é que durante boa parte da humanidade, sei lá, 90% da história da humanidade, nós vivemos em comunidades, né, no que se denomina de comunidade primitiva, né? Vivíamos em tribos, em bandos, e uma característica essencial dessa estrutura social era a pobreza, né? Ou seja, durante a maior parte de sua existência pré-histórica, os seres humanos viveram em condições de extrema pobreza, né? Ou seja, viviam para comer, né? Se alimentar, fugir dos outros animais, porque não tinha as suas forças produtivas, né? Ou seja, as capacidades humanas, né? De tecnologia, de organização social, não era suficiente, né? Eram mínimas diante de um poder assustador até da natureza, né? Então, é óbvio, né, que essas comunidades primitivas, aqui a gente está fazendo uma ampla abstração, né? Mas nós sabemos que a origem humana está na África, né? E depois os seres humanos se espalharam por vários continentes, né? E se organizaram, né, de maneira extremamente diversas, mas com essa condição, né, diante das forças da natureza, né? Então, as comunidades primitivas se organizavam de forma a garantir a sobrevivência em condições extremamente difíceis. E, nesse sentido, né, das diversas comunidades que existiram, né, na pré-história, em diversos locais, cada um, né, cada indivíduo participava obrigatoriamente do trabalho. Isso era necessário para manter viva a comunidade, pois a produção de víveres mal dava para alimentar a comunidade, né? Então, você tinha atividades de caça, coleta e o nomandismo, né? Ou seja, acabava a comida numa determinada região e ia-se para outra região, né? Porque não tinha as condições de se manter, né? Então, você principalmente era caça e coleta, né? Então, as comunidades eram de caçadoras, né? E coletores e coletoras, ok? Daí o termo, né, que é utilizado no marxismo, né, de comunismo primitivo, né? Já que a organização social, nessa situação de insegurança, tende a manter uma máxima igualdade no interior da comunidade. Veja, são as condições sociais historicamente determinadas que condicionam, né, diante da insegurança, frente à natureza, né, da baixa organização tecnológica da sociedade, força a manter a máxima igualdade no interior da comunidade. Por quê? Por um fato bem elementar. Porque a existência de privilégios materiais condenaria à fome uma parte da comunidade. Privaria a tribo da possibilidade de trabalhar racionalmente, destruindo as condições de sobrevivência coletiva, né? Então, não tinha condições, né, de você ter uma casta ou uma classe social com privilégios numa situação de intensa pobreza e de insegurança frente às condições naturais, tá certo? Ou seja, você basicamente numa sociedade caçadora e coletora, você não tem o desenvolvimento nem da pecuária e nem da agricultura. Daí, essas sociedades, essas estruturas sociais serem empurradas, né, para as condições de igualitarismo.
Mas aí ocorreu a Revolução Neolítica, né? Tá certo? Que foi o quê? A superação da pobreza das comunidades humanas ocorreu pelo desenvolvimento de técnicas agrícolas e de criação de animais, certo? Então, com o desenvolvimento, com a descoberta, né, que foi um processo histórico, né, não foi uma coisa de uma hora para outra, né, das técnicas agrícolas e da criação de animais, ou seja, a descoberta da agricultura e da pecuária, há um salto de qualidade, né, no desenvolvimento da humanidade, né, das diversas comunidades e estruturas sociais. Ocorreu na época da Idade da Pedra, entre aspas, né, chamada Idade da Pedra, em que os principais instrumentos de trabalho eram fabricados em pedra polida. Daí a chamada de Revolução Neolítica. Primeiros indícios, né, da Revolução Neolítica está no crescente fértil, né, 11 mil anos antes da Era Comum. Ocorreu em outras áreas em diversos períodos históricos, né? Então ocorreu lá no que hoje é a Índia, hoje no que hoje é a China, né? Também em outros continentes, como na América, né? Então ocorreu de forma diferente, né? A civilização maia, asteca, inca tinha conhecimento, tinha feito também sua revolução neolítica, né? Não foi algo simultâneo que ocorreu em vários locais. Isso é uma das características que a gente vai ver do desenvolvimento da humanidade, né? Que é o desenvolvimento desigual e combinado, né? Nem tudo acontece tudo ao mesmo tempo agora. Qual foi o resultado da revolução neolítica, né? Primeiramente permitiu, né, os seres humanos produzir seus víveres e controlar mais ou menos sua subsistência, né? Então, a agricultura e a pecuária, né, permitiu, né, uma produção maior de víveres, né? E controlar, né, saber quais eram as plantas necessárias, selecionar, né? Hoje, tudo que nós temos hoje em dia, basicamente, né, da agricultura, é produto da intervenção humana na natureza. Eu li um texto que o autor diz que se a humanidade desaparecesse, muitas espécies de plantas, né, e até de animais desapareceriam, nesse sentido que foram domesticados e tudo saberiam viver de outra forma, né? Outro resultado da Revolução Neolítica atenuou a dependência às forças da natureza, ou seja, os homens e mulheres começaram a controlar, né, o que é a agricultura e o que é a pecuária. É uma intervenção, né, racional, né? Você começa a controlar, você começa a dominar, a conhecer os ritmos da natureza e, a partir daí, subordinar às necessidades humanas. Né? Então, você sabe qual é o período de plantio, qual é a melhor planta, qual é o terreno, né? Começa a surgir técnicas de irrigação, do mesmo jeito, a seleção dos animais, né? Para o corte, para o transporte, né? Nós sabemos que hoje, né? As pessoas gostam de cachorros e tudo, é produto de um processo de seleção artificial, né? Os cachorros vieram praticamente dos lobos, né? Então, foi o processo de intervenção humana que fez surgir a categoria de animais domésticos, né? Outro resultado da Revolução Neolítica possibilitou, né, a constituição de reservas de víveres. Então, você não tem mais aquela insegurança de que você come hoje e não sabe o que vai comer amanhã. Né? Então, você já começa a ter uma reserva de víveres, começa a ter um planejamento, começa a ter uma perspectiva de futuro. Mais um resultado, né, que foi que libertou certos indivíduos, isso é importante, da comunidade de produzir sua subsistência, ou seja, você não tinha mais necessidade de mobilizar todos os indivíduos para a sobrevivência imediata da comunidade, né? E isso, né, principalmente isso, acarretou a divisão econômica do trabalho, né? Uma especialização de ofícios, né? E um aumento da produtividade do trabalho, né? Então começou a surgir uma especialização dentro da comunidade, ou seja, os indivíduos não eram só caçadores, caçadoras, coletores, coletoras, né? Então, dentro da comunidade, várias outras atividades, né, começaram a ser desenvolvidas devido à reserva de víveres, né? Então, poderia ter tempo para só produzir utensílios de argila, né? Então, você pode manter
determinados setores da comunidade com uma certa especialização, e isso, é claro, acarreta uma maior produtividade do trabalho. Uma coisa interessante, né, qual é o papel social e histórico das mulheres. A técnica da cultura do solo, ou seja, da agricultura, né, que foi a maior revolução econômica da existência humana, né, um marco, né, foi um salto. Você participou, você teve, sei lá, mais de 100 mil anos, muito mais, de comunidades voltadas para a caça e para a coleta, fundamentalmente. E, de repente, com, em média, 11 mil anos, há esse grande salto que é o surgimento da agricultura, né? E ela é devida às mulheres, né? Também, né, tal como uma série de outras descobertas importantes da pré-história, né, que fazem parte da ação da humanidade, dos seres humanos, sobre a natureza, que foi a olaria, né, a capacidade de trabalhar com materiais, com argila, né, e a tecelagem. Fundamentalmente, é que aí você vê a importância das mulheres, que já tinham importância, segundo as últimas pesquisas históricas, arqueológicas, que as mulheres também caçavam. Né? Foram encontrados indícios de mulheres caçadoras. Então, não, as mulheres sempre participaram, né, da atividade social humana. Okay? Bem, e aí o que é que acontece? Né? As mudanças econômicas e sociais a partir dessa maior produtividade do trabalho, maior desenvolvimento das forças produtivas, isto é, das capacidades humanas, né? E um maior domínio sobre a natureza, né? Então, a consequência lógica imediata é o aparecimento de um largo excedente de víveres, né? Você produz mais, né? Essa é a natureza do excedente, você produz mais do que imediatamente a, a comunidade vai consumir, certo? E necessariamente isso vai influir sobre a organização, né? Dar uma transformação das condições da organização social. Então, uma estrutura social que era voltada imediatamente para a sobrevivência, daí a imposição de uma igualdade, né? Senão haveria uma regressão social, extinção da comunidade. Né? Então há uma mudança, né? E qual é essa mudança substantiva, né? Essencial? É a concentração de excedentes na mão de chefes militares ou religiosos, certo? Então esse é um grande momento, né? Da humanidade, né? Você tem um salto, né? Ao mesmo tempo que aumenta a capacidade humana sobre a natureza, aumenta também, surge também esse processo de concentração de excedentes, ou seja, os excedentes não são repartidos igualitariamente, né? Então passa a ser concentrado, né, nas mãos de determinadas camadas sociais, principalmente das camadas sociais vinculadas, né, às ações militares, guerreiras, e também às castas, né, religiosas de vários tipos de estruturas sociais, né, concretas, né? E aí esse é o surgimento da exploração. E qual é a natureza disso, né? O excedente vai para manter sacerdotes, funcionários, soldados, senhores, né? Aristocratas, né? Senhores de novo, reis, né? Aristocratas e reis, certo? E esses vão formar as classes dominantes, né? Então aí surge a divisão econômica, né? Que gera desigualdade social, né? Então isso é importante. Hoje, como ontem, né? Toda desigualdade social é fruto de uma divisão econômica, né? Significa que uma parte da sociedade minoritária se apropria do excedente produzido de maneira coletiva por todos. Essa é a natureza da exploração, certo? E aí surge, né, uma categoria muito importante, que é a categoria de produto social. Né? Então, você tem um produto necessário, ou seja, o que é preciso para a subsistência, e você tem um subproduto social, né, que é apropriado por uma minoria. Então, o produto necessário, né, se refere à subsistência dos produtores, sem cujo trabalho a sociedade não existiria. Certo? Então, são os camponeses, né, os escravos, né, hoje em dia, né, os proletários,
E tem o sobreproduto social, né, que é o excedente gerado pelo trabalho dos produtores e é apropriado pelas classes dominantes, né? No caso, quais são as classes dominantes? Os senhores de escravos, a aristocracia, né? Os senhores feudais, né? E hoje os capitalistas, né? É daí que surge a luta de classes, né? Entre classes dominantes e classes produtoras. O núcleo econômico da luta de classes é a disputa pelo excedente social. Ou seja, quem vai ficar com o excedente social que é produzido pela maioria? Esse é o núcleo central da, da, da luta, certo? De classes. Então, vimos, né, aqui que a desigualdade social é uma construção histórica, é uma relação social, né? Surgiu nos primórdios da humanidade, né? Nessa transição da chamada Revolução Neolítica. A partir disso, está baseada na divisão da sociedade em classes sociais, na apropriação do excedente, que é produzido pelas classes produtoras, pelas classes dominantes, e que isso vai se manifestando no decorrer da história, e é o segredo, em última instância, dos grandes conflitos sociais, né? A disputa pelo excedente. É óbvio, nós vamos ver mais adiante, que com o aumento da produtividade do trabalho gerado pelo capitalismo, há possibilidade histórica de resolvermos essa situação que foi gerada pela Revolução Neolítica. Né? Hoje nós temos possibilidade de, né, como diria o Marx, expropriando os expropriadores, nós garantirmos uma vida digna, né, para a maioria das classes produtoras, né? Isso no sentido mundial, tá certo? Então é isso, gente. E até o nosso próximo encontro, certo? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de dar um like, de comentar e de divulgar. Isso é muito importante, né? Para a formação de uma consciência crítica e emancipadora, né? Conhecer como é que funcionam os mecanismos da sociedade, né? E entender por que é que existe, no caso, né, tanta desigualdade social e a possibilidade de superar tudo isso e construir uma vida melhor para todos. Obrigado e até a próxima.